Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, minha gente. Paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus, manhãs proféticas. Estamos nos 40 dias proféticos e hoje entramos no 32º dia. É isso mesmo, você está acompanhando essas palavras proféticas? Você está nessa visão, você está nessa bênção? Então vem com a gente para mais uma manhã especial. Hoje é dia 19 de setembro. 19 de setembro. Hoje é uma quinta-feira especial e graças a Deus que estamos aqui com vocês. Muito obrigado aí por você nos receber aí na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, no seu carro. Muito obrigado aí por estar com a gente logo pela manhã, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, Agindo Deus, quem impedirá, está aqui com as suas mensagens de fé, de esperança, através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e com a oração da fé, a oração de libertação, a oração da fé, fé que remove montanhas. A pastora Eva, minha esposa, a pastora Eva, ela gravou um áudio aqui para vocês, ouvintes. Então eu vou repassar aqui para a rádio para que você possa ouvir. Ela traz uma reflexão e uma oração profética nesses 40 dias proféticos, né? Então escute com carinho, né? Estamos preparando aqui certinho para você ouvir essa reflexão com a pastora Eva e eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Vamos ouvir, questão de segundinhos, ela começa falando então, vamos lá? Olá pessoal, bom dia, pastora Eva com vocês nesta manhã, declarando o milagre nestes 40 dias. 40 dias de clamor, 40 dias de aprendizagem na palavra de um Deus vivo e poderoso, onde milhares e milhares de pessoas se prostram crendo que a porta vai se abrir, crendo que a porta do vício vai fechar, crendo que a porta da enfermidade está sendo fechada hoje, em nome de Jesus. Que haja unidade, que haja reconciliação, que haja saúde nos relacionamentos. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle destas causas impossíveis, nas finanças, na família e no trabalho. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. E aqui está pessoas pedindo uma resposta. A tua palavra diz: buscai e encontrareis. Aqui está pessoas buscando a tua face, buscando a tua sabedoria, a tua excelência, a tua santidade. Cremos, ó Deus, que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. E é com muita unção que damos uma ordem no mundo espiritual. Que haja salvação nesta casa, salvação nesta família, porque hoje portas se abrem, portas da alegria, da reconciliação, da saúde, do ânimo para continuar nesta fé, continuar na tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Que esta manhã seja uma manhã de renovo e de refrigério. Não permita o desânimo e nem permita que essa pessoa venha se prostrar diante desta situação e deste problema, mas se prostrar diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o grande Deus poderoso e dono de todas as coisas. Repreendemos a depressão, o estresse, a agonia, as doenças noturnas, os acidentes domésticos. Repreendemos o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Fortaleça os ossos, os músculos, a mente deste homem e desta mulher. Que ele se levante, que ela se levante para vencer. Cada dia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, graças a Deus. Seja impactado aí, seja abençoado com essas palavras. Eu creio que quando você estava ouvindo a pastora, o agir de Deus está muito forte, hein? Creia. Hoje é dia de provisão, hoje é dia de milagres na sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração.
Em João capítulo 6, a partir do 22, eu vou ler alguns versos aqui. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Em busca de Jesus. Quero parar aqui nessa frase. Em busca de Jesus. Era comum, na época de Jesus, um dos transportes dele era o barquinho, os barcos, né? E a gente percebe aqui que nesse caso aqui, Jesus não estava ali. Eles perceberam que Jesus não estava, os discípulos também não estavam, então esse pessoal pegou outros barcos e foram aonde Jesus estava, em busca de Jesus. Eu quero pegar essa frase aqui, me chamou muita atenção. É um texto tão lindo, essa história, vale a pena você ler. João capítulo 6, do 22 até o finalzinho. Tem uma narração aqui muito bacana, eu vou destacar algumas coisas aqui. Mas primeiro isso aqui, em busca de Jesus. Há pessoas que elas estão enfrentando problemas na vida e ela busca solucionar o problema e busca certas fontes para resolver aquele problema. Mas muitos esquecem de ir em busca de Jesus. Em busca de Jesus, não apenas para ele resolver os problemas difíceis ou quase que impossíveis de resolver, que aliás para ele não há impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Mas em busca de Jesus, sim, em busca de Jesus. Não só para uma bênção, mas tê-lo conosco. Tê-lo conosco. Certa ocasião, quando Jesus já havia ressuscitado após a sua morte e ressurreição, ele continua durante 40 dias aparecendo para vários grupos de pessoas, para ficar registrado que ele havia ressuscitado. Em uma ocasião, estava ali 2 discípulos caminhando no caminho de Emaús, conversando, batendo papo, falando tudo que tinha ocorrido ali em Jerusalém. E aí chega uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa era Jesus. Só que eles não perceberam. Eles estavam falando tanto daquele assunto que não notaram que aquele outro, eles acharam que era um viajante. Não perceberam que era Jesus. E nessa caminhada foram caminhando. Chegou no momento que aqueles 2 chegaram à sua casa e convidaram aquele homem. Entra com a gente, vamos comer um pão, vamos tomar um lanche, tipo assim. E a Bíblia diz que Jesus entra. Só que eles não perceberam ainda que era Jesus. E de repente, no partir do pão, abriram-se os olhos deles e eles perceberam que era Jesus. Aí Jesus desapareceu, porque ele havia ressuscitado, então aí ele estava indo e vindo em vários lugares, né? Porque ele já tinha sido ressuscitado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando, no partir do pão, olha que interessante, no partir do pão eles reconheceram que era Jesus. E era familiar. Era algo natural, Jesus entrar numa casa e ali participar de uma refeição com as pessoas. Jesus sempre estava à mesa. Assim ele participou com Marta, Lázaro, a Maria, que era uma família que ele amava demais, né? Jesus entrou em várias casas e com seus próprios 12, os discípulos, né? Então sempre ali à mesa, comendo pão. Então Jesus utilizou a figura do pão. Aí nesse texto a gente vê que esse pessoal, não vendo que Jesus não estava num lugar, eles pegaram o barco e foram atrás. Eles chegando a Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão. Então era comum o pão como alimento. E disso aí Jesus, ele fala aqui em João, capítulo 6, o verso 35, ele diz assim, olha, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele utiliza o quê? Eu sou o pão da vida.
Depois ele repete no verso 48 de João capítulo 6, ele fala: eu sou o pão da vida. Depois ele diz no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E daí ele repete no verso 58 de João capítulo 6. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então, meu amado e minha amada ouvinte, é muito importante esta palavra aqui, porque no verso 48 que ele diz, eu sou o pão da vida, esse é o primeiro dos 7 ditos de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou. Ontem, no programa de ontem, eu ainda falei de Êxodo 3, verso 14, quando Deus fala com Moisés, eu sou o que sou. E aqui Jesus repete 3 vezes, eu sou o pão da vida. Ontem eu estava com uma pessoa, por algumas horas conversando, e eu pude evangelizá-la, um evangelismo pessoal, uma conversa de amigos, conversando sobre vários assuntos, e consegui ali, dependendo do assunto que a gente estava falando, eu consegui falar de Jesus, do amor de Jesus para com a vida dele, para com a vida das pessoas. E justamente consegui, de uma maneira muito interessante, que Deus me deu ali uma graça, uma sabedoria, para falar de Jesus para uma pessoa que é muito legal, muito bacana, mas que era necessário eu compartilhar a minha fé com esta pessoa. Aí ele disse assim, olha, realmente. Aí eu disse assim para ele, olha, Deus tem sido muito generoso comigo, eu disse para essa pessoa. E ela me disse assim, olha, também pudera. Eu te conheço desde da infância, quando éramos colegas lá no interior do Paraná, e você já servia a esse Deus. Olha só que interessante. Olha só que interessante. A caminhada com Jesus, ela tem que ser crescente. A nossa caminhada com Deus, com Jesus, ela tem que evoluir a cada dia, que é a nossa comunhão, é o nosso amor por Jesus, é amarmos a Jesus, não por aquilo que Ele faz pela gente, ou por algum tipo de bênção que Ele distribui, vamos assim dizer, alguns benefícios que Ele nos dá, mas acima de tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é o pão da vida, e Ele diz, justamente, quando Ele diz isso aqui, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue devem ser compreendidos espiritualmente. Vamos deixar bem claro isso aqui. Quando ele fala, Jesus fala, o comer da carne de Jesus e beber do sangue, ele está falando o quê? Espiritualmente. E é interessante que as expressões apontam para a sua morte em sacrifício para nos salvar. Então, meu amado e minha amada que me escuta nesse momento, a pergunta é, você ama de verdade a Jesus? Você tem alegria em ouvir de Jesus? Em ler as Escrituras? E falando a esta pessoa ontem, eu disse, olha, adquire uma Bíblia, comece a ler a Bíblia, leia. Leia no começo, nem que for para você ler apenas para conhecer as histórias bíblicas, mas Deus vai falar com você. E Deus me inspirou a falar para aquela pessoa, que Deus falando assim, ele vai ler a Bíblia e o Espírito Santo vai falar, vai tocar, vai agir. Então, meu amado, o Espírito Santo, ele convence o pecador. O Espírito Santo é que trabalha. Então eu quero dar uma palavra para você que às vezes fica aí tão preocupado, né? Para Deus salvar a tua família, para Deus salvar o fulano. Amado, apenas ore, confie, dê um bom testemunho de vida, sirva Jesus com alegria, ore e creia. O mesmo Jesus que transformou a sua vida, Ele pode e deve certamente transformar a vida das outras pessoas que você ama e pede tanto. É comum eu receber
pedidos de várias partes do Brasil, pessoas dizendo assim: pastor, ore pela salvação do meu tio, da minha tia, do meu pai, da minha mãe, para que Jesus possa salvá-los também. E a gente ora, claro que esse é o objetivo principal. Mas eu quero te ensinar a descansar no Senhor. Quero te ensinar a você orar com fé e descansar. Porque não é você que vai convencer as pessoas. Não é você que vai convencê-las com as suas palavras. É Jesus, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou. Então o eu sou está falando conosco. E nesses 40 dias proféticos está acontecendo algo sensacional, porque estamos nos alinhando a Deus. Muitas pessoas estão se voltando ao primeiro amor, porque há pessoas que no passado tiveram uma linda experiência de salvação, uma linda experiência com Jesus, e elas tinham um amor maravilhoso por Jesus. Mas com o tempo foi passando, e muitas pararam, perderam o amor por Jesus, perderam o primeiro amor, aquele amor puro, simples. Por que eu estou falando isso, minha gente? Porque existem muitas pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, mas que elas, na caminhada da fé, elas esqueceram algumas coisas e elas começaram a ver problemas, defeitos, erros, decepções. Hoje, no mundo inteiro e no Brasil, nem se fala. Está cheio de pessoas que acreditam em Jesus, mas estão frustradas, estão decepcionadas. Agora eu quero informar vocês. Aqui é a boa informação para você se conectar com Jesus. Se você está decepcionado com pessoas, eu te pergunto: e você? Será que você nunca decepcionou alguém? Pense nisso. Outra coisa, eu sempre digo o seguinte: pessoas podem te decepcionar. Pessoas que você ama, pessoas que você admira, pessoas da fé que você gosta de ouvir, de repente decepciona você. Agora, porque pessoas te decepcionaram, você vai abandonar a fé? Você vai abandonar a sua crença em Jesus? O seu amor por Jesus? Pense nisso. Será que não tem alguma coisa errada? O que tem a ver? Se alguém até que prega o evangelho venha te decepcionar, ou seja, mas Jesus não foi Jesus que te decepcionou. Aliás, nessa caminhada da fé, nessa caminhada que eu tenho com Deus, e de ensinar e de aprender e tudo mais, o que eu percebo? Que às vezes Deus permite que nós venhamos a ficar frustrados e decepcionados com alguma coisa para a gente se apegar em Jesus e não ficar idolatrando pessoas. E não ficar aí querendo colocar no pedestal pessoas como se fosse o salvador da pátria. Não. Então entenda isso. Ame pessoas. Goste de pessoas. Mas que você não perca a essência. Você não perca o primeiro amor. O primeiro amor, aquele amor verdadeiro. Sabe quando você teve um verdadeiro encontro com Jesus? Aquele amor assim, e Jesus fez maravilhas na sua vida, Jesus perdoou os seus pecados, você começou então a caminhar na fé, e aquela alegria, e você fazia muita coisa para Deus, em nome de Deus, de Jesus, com alegria. Mas o tempo foi passando, e hoje você talvez pensa: eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Mas eu acredito que não. Eu acredito que enquanto eu viver, eu vou estar fazendo algo para o meu Jesus na terra. Claro que conforme a sua idade, conforme algumas coisas você não vai talvez ter uma certa pegada, para fazer. Mas enquanto você tem vida, enquanto você respira, enquanto você está funcionando a sua mente, enquanto você está entendendo a vida, não importa a sua idade, você foi salvo para servir a Jesus. E Ele é o pão da vida. Ele quer cear com você. Ele quer estar com você. Ele quer estar à mesa com você. E quando fala à mesa com você, me vem à mente aqui justamente Apocalipse. Quando é escrito ali, Jesus manda 7 cartas para 7 líderes
de 7 igrejas da Ásia. E interessante que o capítulo 3, o verso 20, a partir do 14, ele manda ali uma carta para uma igreja de Laodiceia. Eu não vou entrar no contexto da situação dessa igreja, mas parece-me que os dias atuais que estamos vivendo, parece-me que é o quadro dessa Laodiceia aqui. Sabia? Eu falei que não ia ler, mas algo me diz que... Deus está me dizendo que eu tenho que ler isso aqui. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o verso 20, é esse aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu não vou explicar aqui, mas o quadro dessa igreja era crítica. Ela não era nem quente e nem fria. Ela era morna. E ele diz aqui: o morno vai ser vomitado. E foi forte isso aqui. Quando ele disse assim: não sabes que é um desgraçado. O que é um desgraçado? Não é um palavrão. Desgraçado, ele está sem a graça. Ele está sem graça, vamos assim dizer. Então, é uma igreja miserável, pobre, nu, cego, pobre espiritualmente. E Jesus está falando nesses dias proféticos de alinhamento. Estou avisando vocês. Servir a Deus é uma maravilha. É tremendo demais. E lembre-se, Jesus é o único que pode te dar a verdadeira paz. E quando Jesus está à mesa conosco, vai ter paz. Vai ter compreensão. Vai ter respeito pelo outro, pelo próximo. E Jesus agirá em nosso meio. Então, quando ele diz: eis que estou à porta, porque ele estava fora daquele contexto daquele povo. Que eles estavam mornos. E ele falou: melhor você ser frio ou quente, você tem que decidir uma coisa ou outra, não fique em cima do muro. Você tem que decidir de que lado você está, você tem que se posicionar. Ou é de Jesus ou não é de Jesus. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Entendeu? Então ele está dizendo: estou à porta. Como se ele diz, ele está do lado de fora, só que ele está batendo. Aí ele diz: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Por quê? Porque Jesus não arromba a porta. Não. Ele está batendo a porta do seu coração. Então eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: se você está firmado nas verdades de Jesus, permaneça firme. Não deixa nada contaminar a pureza da sua fé em Jesus. Se você está crendo que essa palavra é para você, então pegue para você. Se volte para Jesus. Jesus restaura, perdoa, renova, restaura. É o que está acontecendo nesses dias proféticos. Então creia, é tempo de salvação, é tempo de voltarmos para Deus, é o primeiro amor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta reflexão, por esta palavra, confiante que quem está ouvindo está sendo edificado, abençoado. Espírito Santo, Tu és aquele que pode fazer a pessoa entender a palavra, compreender a palavra. Abra os olhos e os ouvidos espirituais para que a pessoa possa compreender esta palavra, porque o Senhor é o nosso Salvador. Jesus, Tu és o pão da vida, Tu és tudo para nós. Senhor, proteja este homem, esta mulher, este jovem, esta família, e onde está chegando esta programação, este momento de fé, de palavra e de orações, que chegue ali o Teu agir. E vidas sejam salvas, curadas e transformadas pelo Teu poder.
te apresentamos todos os pedidos que estão chegando para nós de oração. Colocamos no altar da oração da fé, pedindo socorro, Pai, pedindo a bênção do Senhor, abençoando também a vida, a saúde física do povo, a saúde financeira, o trabalho, o salário, o ganho, a renda, o prolabore, o empresário, o empreendedor. Deus abençoando também a área da economia e das finanças de cada ouvinte, de cada pessoa. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, do comércio. Abençoa os documentos e abençoa também os agentes de Deus, as pessoas que são semeadoras, que são contribuintes do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa os que são e os que começarão a ser a partir de hoje. Que a bênção de Jeová Jiré, o poder da multiplicação de pães e peixes, seja na vida do ouvinte, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nos seus negócios. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.